Pela competência, encaminharemos para a comissão pertinente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Macris. Apenas para chamar a atenção dos senhores vereadores de que foi lido neste exato momento aqui a mensagem da LDO. Eu estarei encaminhando, porque já está digitalizado, para o e-mail de vossas excelências, porque a gente tem prazo para votar LDO, então para quem tiver interesse, fazer os estudos, as discussões sobre a LDO. E as audiências nós vamos fazer de acordo com os regramentos da lei orgânica e do regimento interno, nós vamos promover as devidas audiências, mas já estará de hoje para amanhã no e-mail de vossas excelências para poder, e o do senhor já está lá. Está indo para a comissão. Questão de já ordem. Está indo para a comissão. Questão de ordem, vereador Ivo. Senhor presidente, eu já ia, sem dúvida nenhuma, fazer essa colocação, que o próprio vereador Macris já falou aí, sobre as audiências. Mas eu solicito da primeira secretaria, do vereador Macris, que seja divulgado, que isso é uma matéria que tem que ser divulgada, sobre essas audiências públicas, com tempo hábil, para que o plenário tome conhecimento, os locais das audiências públicas, que ela tem que ser em 5 locais distintos, as audiências, os locais, o dia e horário. A quantidade de local, não, só são 5. Você pode fazer 4 e uma na Câmara. Isso. Você pode fazer 4 fora e uma na Câmara, como também você pode fazer 2 na Câmara, mas 3 no mínimo tem que ser na comunidade. Então que comunique aqui com antecedência, vereador Macris, que Vossa Excelência possa enviar com antecedência para os gabinetes, para que os vereadores tomem conhecimento dessa audiência, porque eu acho isso uma importância. Eu vou dizer isso porque na legislatura passada eu tive problemas sérios quando eu estava aí na primeira secretaria para formular essas audiências, que muitas das vezes os vereadores não iam para as audiências públicas, que é importante a presença do vereador dentro da comunidade, entendeu? Nós só tivemos uma audiência aqui com um coro de vereador e de comunidade muito grande, que foi a do Pontal. Por quê? O interesse era a ponte do Pontal. Então todo mundo queria, pensando que era um projeto, porque foi divulgado pelo vereador aqui, saiu espalhando no Pontal, que estava discutindo a ponte. Mas o que esse vereador queria tumultuar a audiência pública, mas infelizmente não deu certo, porque a gente explicou o propósito da audiência pública, que era a questão da LDO. Então que Vossa Excelência divulgue isso aí. E eu sou testemunha do esforço de Vossa Excelência, que na época eu era lá da associação, e uma das audiências inclusive foi feita lá. Projeto de Lei número 060/2017 dispõe sobre exames oftalmológicos no início do ano letivo em alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Ilhéus, 6 de junho de 2017, vereador Paulo Mequilo. Pela competência, encaminharemos para a comissão pertinente. Projeto de Lei número 061/2017 determina a fixação de placas de identificação em terrenos baldios existentes no município de Ilhéus. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 6 de julho de 2017, vereador Paulo Mequilo. Pela competência, encaminharemos para a comissão pertinente. Projeto de Lei número 062/2017 determina a obrigatoriedade de que os caixas de supermercado, hipermercados e loja de varejo geral estejam funcionando em sua totalidade nos horários de maior movimentação interno, como também em dias festivos, a exemplo de Réveillon, Carnaval, Semana Santa, festas juninas, Natal, feriados e feriados prolongados. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, de 8 de junho de 2017, vereador Marcos Fabrício. Pela competência, encaminharemos para a comissão pertinente. Pela ordem, Jefferson Moraes. Alô. Presidente, eu queria fazer um encaminhamento. Eu queria ressaltar a presença do diretor do jornal Bahia Extra, que é Erasmo Barbosa, que está aqui hoje nos visitando aqui, e que vem divulgando nossa cidade no seu jornal durante muito tempo, e é um conterrâneo meu de Bicaraí. Eu queria aqui, Erasmo, dizer que a gente fica muito gratificado com sua presença hoje aqui no plenário.
Requerimento de número 190, 2017. Excelentíssimo senhor presidente Lucas Piero Paiva, o vereador signatário, no uso legal de suas atribuições, garantida pelo inciso 10 do artigo 98 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa de Leis, vem requerer à mesa, após a anuência do soberano plenário Gilberto Fialho, composto pelos nobres pares desta Casa, que seja enviado correspondência ao Instituto Nacional de Seguridade Social e à Caixa Econômica Federal, solicitando que seja encaminhado a esta Casa informações atualizadas sobre o endividamento e pendências da Prefeitura Municipal de Ilhéus nos últimos 10 anos com a Previdência e FGTS dos Serviços Públicos Municipais. Sala das Sessões, 20 de junho de 2017, vereador Ivo Evangelista. Em discussão, requerimento 190 de autoria do vereador Ivo Evangelista. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 191, 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, o vereador que subscreve, no uso de suas atribuições regimentais e legais, requer, após liberação do plenário, que seja oficiado ao prefeito municipal Mário Alexandre, solicitando a sua excelência que determine ao setor competente providências referentes ao estabelecimento de linha de transporte número 47, no horário das 22 horas, que liga Ilhéus ao distrito de Rio do Engenho. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Ilhéus, 4 de julho de 2017, vereador Paulo Carqueja. Em discussão, requerimento 191 de autoria do vereador Paulo Carqueja. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam. Em discussão, vereador Ivo Evangelista. Senhor presidente, é uma matéria que a gente, vereador Paulo Carqueja, vem discutindo aqui nesta casa, sempre sobre essas linhas de ônibus, esses horários, vereador Aldemir, que muitas das vezes essas empresas elas não obedecem, eu não quero dizer na obediência, a questão do interesse público ele ser cumprido, vereador Paulo Carqueja. Eu não sei o que acontece com essas empresas de ônibus, meu amigo Paulo, vereador Paulo Mequilo, que eles não fazem questão nenhuma de obedecer o atendimento ao interesse público. Eles só fazem o interesse financeiro deles, vereador Fabrício. Eles não atendem a comunidade a contento. Então, nós estamos vendo sempre essas dificuldades acontecendo no município. Esse requerimento do meu amigo vereador Paulo Carqueja, isso é o reflexo da maneira como aquela comunidade está sendo tratada pelas empresas de transportes. As empresas de transporte coletivo no município de Ilhéus, ela é malvada. Ela não cumpre o contrato de prestação de serviço que foi dado para ela ganhar através de licitação. Ela não consegue cumprir de maneira nenhuma. Se você encaminhar um pedido para a empresa de ônibus, para ligar para a empresa de ônibus e falar, ele diz, não tem como atender. Eles não querem botar ônibus ali para o Alto do Amparo, que antigamente existia, que inclusive foi um pedido do vereador Aldemir Almeida, em discussões por diversas vezes, até hoje não atenderam. No período de campanha, vereador Paulo Carqueja, meus senhores, minhas senhoras, eles colocaram uma linha para atender apenas 3, 4 dias para subir o alto do Teotônio Vilela. Cadê o vereador Macrise, que é morador de lá, e o vereador Barão vai dizer se é mentira ou não, o que eu estou falando aqui. Só para atender isso, nós estamos agora prestes a inaugurar mais uma unidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, no Teotônio Vilela. Como é que está essa questão desse pedido de linha para lá? No Banco da Vitória a mesma coisa. Então essas empresas, elas são difíceis de acatar. Elas são difíceis de obedecer aquilo que o interesse público realmente quer que aconteça no município de Ilhéus. Eu queria fazer esse discurso aqui, senhor presidente, simplesmente como desabafo, porque as demandas que chegam a esta casa, eu acredito que demais vereadores devem sofrer desses pedidos na questão de horário de linha de ônibus em diversos locais da minha cidade, da nossa cidade, principalmente os distritos. Viu, vereador Marquinhos? Eu estou falando que no período de campanha eleitoral, o ônibus subiu alto do Teotônio Vilela, não sei se Vossa Excelência se lembra, hoje ele não sobe mais. E hoje não sobe mais. O Alto do Amparo a mesma coisa, subiu um período, o vereador Aldemir aqui é testemunha disso, e hoje não sobe mais. Por que não sobe? O Oiteiro São Sebastião, quanto tempo que o ônibus não está subindo lá? E assim sucessivamente, é complicado, e esta casa precisa debater mais sobre esse assunto, se possível, até suspender o contrato deles e fazer eles pagar as multas que no contrato lá. Muito obrigado, presidente. Em discussão, vereador
Jefferson Moraes. Presidente, eu acho que está faltando fiscalização com essas empresas. Porque não é só isso não. No Iguape agora o ônibus chega na entrada ali, não entra no bairro mais não. No trevo faz a volta. O posto médico lá embaixo, se uma pessoa estiver doente lá, vai ter que ir andando porque o ônibus não vai lá. E outra, à tarde eles tiram a frota da rua. Nos horários, eles manipulam a quantidade de ônibus por horário. O motorista fica sem trabalhar e não recebe nesses horários que ele bota no intervalo. Final de semana ninguém vê ônibus. Feriado ninguém vê ônibus. É uma humilhação os passageiros indo para São Baituba, no horário de São Baituba do interior. O ônibus superlotado e não existe fiscalização nenhuma no município. A gente precisa também cobrar da CETRANS essa fiscalização aos ônibus. São os ônibus precários, com para-brisa rachado, entendeu? Sem condições de uso. Estão fazendo o que quer aí, do jeito que quer, sem fiscalização nenhuma. E cabe a gente aqui fiscalizar esse serviço, que é um serviço público. E a Comissão de Transporte precisa verificar essa situação do transporte público. E eles fiquem sabendo que o contrato vence no nosso mandato aqui ainda, viu? O contrato vence aqui e nós estamos atentos para isso. Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Macrise. Senhor presidente, em discussão, vereador. Senhor presidente, eu desde o início do semestre anterior, que venho aqui junto com alguns provocando essa questão do transporte. Inclusive, vereador Ivo, também tenho aqui hoje 3 requerimentos ou 4 que tratam de questionamentos em relação às empresas. Por exemplo, o contrato último, que foi o processo licitatório que determinou uma quantidade de linhas e destino de linhas. Depois deste contrato, desta licitação, aconteceram várias outras linhas sem licitação, de acordo com o que algumas pessoas pediam, a empresa compreendia, queria atender, ia lá e mudava, sem licitação. É uma irregularidade clara. Em maio, eu solicitei da Sutran, abril, solicitei da Sutran de que apresentasse para a gente a vistoria de todos os ônibus. E a Sutran respondeu dizendo que não encontrou nenhuma vistoria lá no setor e que faria vistoria agora em junho. Nós já estamos em julho, a vistoria não foi feita. Tem um monte de ônibus andando irregular, clandestinamente. A quantidade de passageiros, eu também estou pedindo, porque a gente faz uma discussão, eles fazem uma discussão com planilha, mas não sabe a quantidade de passageiro. Então, como é que a gente vai mensurar uma série de questões? Então, são requerimentos que também nós vamos colocar, porque se a discussão a gente andar regular, a gente tem que andar regular. Então, a gente precisa cobrar. Tem ônibus andando com para-brisa quebrado, com a placa sem o lacre. Se Vossa Excelência for pego no blitz sem o lacre na sua placa, apreende o seu veículo. Ainda paga a multa. A gente tem um monte de ônibus andando clandestinamente na cidade de Ilhéus, em vários aspectos. Então, a gente tem um sistema todo ruim, todo mal feito, e por isso eu apelo novamente, eu já venho apelando aqui há algum tempo, para que a Comissão de Transporte faça urgentemente a convocação de uma sessão especial para a gente trazer aqui para essa casa as empresas, o Conselho Municipal, a gestão, os vereadores, os usuários, para a gente poder discutir todo o sistema de transporte público na cidade de Ilhéus. Em discussão, vereador Paulo Meio Quilo. Alô? Tá ligado, vereador? Liga aí. O que eu acho um absurdo desses ônibus, desses empresários que chegam em Ilhéus para arrecadar o dinheiro do povo, é onde bota, eu moro no interior, meus parentes moram lá, onde bota um ônibus com uma porta só para transportar aquela ruma de gente, que o motorista fica ali recebendo aquele dinheiro e faz o povo de animal. Ali o pessoal entra com aquela ruma de frango, muitas coisas para trazer para a rua para vender, e o ônibus só tem uma porta só. É um absurdo, rapaz. Nós somos ser humano, precisa de respeito. Nós pagamos nossos impostos em dias para ter uma frota de ônibus com qualidade. Bota um ônibus com uma porta só, desrespeitando a comunidade,
que frequenta, que dá lucro a essa empresa. Então nós temos que aqui trazer o dono da empresa, quem quer que seja, para ter uma discussão entre ele e a gente aqui, para falar a verdade para ele, para saber que em Ilhéus tem vereador para cuidar da nossa comunidade e da nossa cidade. E é isso que eu tenho que dizer para vocês, e quem trabalha na Comissão de Transporte, convidar esse dono dessa empresa para vir aqui até a gente aqui, saber porque ele faz isso com a comunidade de Ilhéus. Bota um ônibus com uma porta só, para encher de gente, se tem uma confusão ali, se tem um ônibus cair no despenhadeiro, como é que o pessoal vai sair ali e uma confusão ali? Então tem que nós brigar pelo nosso direito do nosso povo. E obrigado a vocês e a toda Ok, vereador. Em discussão, vereador Aldemir, em seguida, vereador Escuta. Senhor presidente, quando nós começamos esse ano legislativo, quem frequenta aqui a Câmara deve ter assistido, eu falei inúmeras vezes, em inúmeras sessões, para que nós convocássemos as empresas de ônibus, todos os senhores aqui são testemunha desse fato, para que a gente discutisse aqui na Câmara a questão do transporte coletivo de Ilhéus. Na campanha eleitoral, eu faço campanha de casa em casa, e eu subi ali na rua Nossa Senhora das Graças, no Alto do Amparo, e ali sobe o caminhão do lixo, que é muito mais pesado do que o ônibus. Mas eles tiraram o ônibus, e eu fui na época com o presidente da Associação de Moradores lá, na Via Metro e na São Miguel. Eles alegaram que a quantidade de passageiros não valia a pena subir, era muito pequena, mas não vale porque eles querem botar o ônibus no horário que eles querem, que é conveniente para eles. A licitação é para prestar serviço. Eu não sou contra que o empresário de ônibus venha para aqui, ele ganhe dinheiro, não. Não sou contra. Agora ele tem que prestar um bom serviço. Ele não pode escolher aonde ele quer rodar, a hora que ele quer rodar e como ele quer rodar. Outra coisa, senhor presidente, quando eu me elegi vereador pela primeira vez, o aumento de passagem era discutido aqui na Câmara, ó. Éramos nós que discutíamos isso aqui, o vereador Ivo sabe disso, alcançou isso. Depois teve uma decisão mal-assombrada aqui, que entregou isso ao Executivo. O Executivo lá senta numa sala lá fechada, com os empresários e tal, e discute aumento de ônibus e tal, e essa casa aqui apenas referenda. Antigamente não, e vinha para cá, tinha que ter a anuência da Câmara para que esse aumento fosse votado. A gente chegou a contratar técnicos para avaliar as planilhas. O vereador Ivo, estou falando vereador Ivo porque foi no mesmo mandato que isso aconteceu, e hoje não, esse pessoal faz o que quer e o que bem entende na cidade, roda do jeito que quer, é uma vergonha esse negócio, e ninguém toma paternidade. Então eu acho que nós temos que convocar essas empresas de transporte coletivo aqui para a Câmara, para a gente discutir isso. Com o vereador Macris falou, vamos fazer uma audiência pública. Quando começou esse mandato, Vossa Excelência é testemunha, eu falei, ok, vamos fazer uma sessão especial para a gente discutir isso. E isso caiu no esquecimento. Eu queria que a Comissão de Transportes convocasse essas empresas de ônibus para aqui para a Câmara, para a gente poder discutir isso aqui. Tem lugar aí, vereador Macris, que não tem ônibus não. Muitos lugares não tem. Nós temos carros, algumas pessoas têm carro, pode se dar o luxo de ir para lá a hora que quiser. Tem gente aí que não chega no hospital, doutor, eu cheguei agora porque o ônibus passou agora. E aí vem 30 sentados, tem 200 em pé, 500 querendo entrar, um Deus nos acuda. Então eu acho, senhor presidente, que primeiro eu acho o pior serviço de transporte coletivo que eu conheço da região é o de Ilhéus, para começar. É o pior que existe. Nada é pior do que isso aqui. Nada é pior. Então, eu acho que essa casa tem que convocar esses empresários do transporte coletivo de Ilhéus, chamar a Secretaria de Transporte e Trânsito, chamar a Sutran, todos aqui, todas as entidades, a Associação de Moradores que se sentem prejudicados, para nós discutirmos isso. Chega de você vir para aqui querer ganhar um dinheiro, que não é crime, eu quero dizer. Agora você tem que prestar um bom serviço. O que não dá é ganhar prestando um serviço da pior qualidade que eu conheço. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam o requerimento 191 de autoria do vereador Paulo Carqueja, permaneçam como se encontram.
Aprovado.